eu quero que você se esforce para voar com a sua mente no cenário que a Bíblia nos apresenta aqui, que aconteceu no passado, que vale a pena pensarmos sobre isso. Vale a pena analisarmos e coadunar isso com a nossa vida hoje. Trazermos isso para o cenário da vida que vivemos hoje. O cenário da sua casa, o cenário da sua família, o ambiente familiar que nós vivemos, nós podemos aprender com o que aconteceu com Pedro aqui. Olha o que diz no capítulo 12, no verso 1. Diz assim: e por aquele mesmo tempo, Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada. Quem ele matou, gente? Olha lá, o apóstolo Tiago. Matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, ou seja, eles ficaram felizes com isso, em ver a morte de um cristão, porque se vocês voltam um pouquinho aqui, no capítulo 11, no verso 19, você vê, os discípulos são chamados cristãos em Antioquia. Você vê que a coisa estava proliferando, o evangelho, o cristianismo estava avançando de uma maneira tão desenfreada, e o diabo e os seus servos tinham que fazer alguma coisa. Então, quer saber? Vamos matar, vamos aprisionar, vamos maltratá-los. Pega um aí, vamos pegar aí um boi de piranha aí, quem é? Vamos pegar esse discípulo aqui, qual o nome dele? Tiago, vamos matar isso aí. E mataram ele a espada. E quando os judeus que estavam no meio daquele alvoroço souberam disso, eles ficaram felizes. Eles vibraram com a notícia de que um dos discípulos de Jesus foi morto. Isso alegrou muito. E quantas pessoas que nos rodeiam nos dias de hoje que, sabe, eles se alegram com o sofrimento dos outros, né? Você reparou que isso tem aumentado no dia a dia? Você já reparou isso ou não? A dor das pessoas tem sido alegria para muitos. Alegria, pessoas têm se tornado vingativas, pessoas têm se tornado pessoas más, uma natureza ruim. Uma natureza ruim. Isso tem se potencializado com o passar dos anos. Mas isso não é só de hoje, nós vemos isso aqui, que eles vibraram com a morte de Tiago. Aí diz mais: continuou mandando prender também a Pedro. Pedro seria o próximo, né? Mandou também prender a Pedro. E eram os dias dos ázimos, era o dia das festas, né, da Páscoa. E havendo prendido a Pedro, né, o encerrou na prisão, entregando, olha só o que fizeram na prisão de Pedro, entregando-o a 4 quaternos de soldados. 4 quaternos de soldados, para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Ou seja, 4 quaternos. O que significa isso, pastor? 4 grupos de 4 soldados, ou seja, 4 vezes 4? Quem é bom de matemática aí? 16 soldados para prender um homem só. Um homem só. 16 soldados para manter em segurança um homem que, nos planos deles, também seria morto, também seria decapitado, também seria motivo de escárnio, motivo de alegria para os judeus que estavam freneticamente agitados lá fora. Bom, se eles ficaram felizes com a morte de Tiago, agora imagine se matarmos Pedro. Pedro aí que é um dos líderes, é um dos cabeças. Mas mal sabiam eles que, além de cristãos, eles se tratavam como família, gente. Como família. Você sabe que o verdadeiro cristão, ele olha o seu próximo como família. Ele olha um amigo de trabalho, por mais que ele seja de outra religião, por mais que ele creia em outra coisa, por mais que ele seja ateu, por mais que seja uma pessoa difícil de estar do lado dele, do lado dela. Inclusive nós temos isso até dentro da própria família, sim ou não, gente? Temos familiares que olham só por Deus. Mas enfim, nós tratamos aquela pessoa no ambiente de trabalho, se nós somos cristãos de verdade, como membros da família. Se queremos o nosso bem, queremos para ele também. Se ele é promovido, se ele chega a algum lugar, nós nos alegramos com isso. Quem não é cristão, não. Ah, não, era para eu estar no lugar dele. Mas quem ele pensa que é para ter chegado onde ele chegou? Mas ela entrou esses dias, já teve um aumento salarial. E eu? Como é que fica?
o cristão fake, ele age dessa maneira, ao contrário do verdadeiro. Ele não se alegra, ele não trata as pessoas como família. Esse termo irmãos, que muitas igrejas evangélicas usam, é para que as pessoas, se sintam em família, acolhidas, para que, se precisarem de um cristão, está ele lá. O cristão antigamente, se ele tinha posses, ele era capaz de pegar uma fatia do que ele tinha e entregar para os sofridos. Era o ensino de Jesus. Por quê? Eles tratavam as pessoas como família. Cristãos estavam sendo perseguidos e encontravam outro cristão em outra cidade que tinha uma moradia, tinha uma casa, tinha alimento. Bora lá para casa, venha para casa, fica aqui. Tratava como se fosse família. Assim era a igreja primitiva aqui nessa ocasião. Eles estavam mataram Tiago, estavam prendendo Pedro para o matar também depois da Páscoa, mas ele tinha uma família de irmãos na fé do lado de fora, que agiram dessa maneira. Acompanhe, por favor. Diz assim, no verso 5: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, nessa mesma noite, estava Pedro fazendo o que aí, gente? Olha o que Pedro estava fazendo. Pedro estava dormindo entre dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Além de terem ali 16 soldados, melhor dizendo, guardando Pedro, 2 desses soldados estavam amarrados a ele, estavam algemados a Pedro, ligados a Pedro, para que Pedro não viesse fugir. O cara era, aos olhos deles, Pedro era um psicopata, Pedro era, meu Deus do céu, Pedro era um monstro, para ter tanta segurança, com medo dele fugir. Pois é, assim eram tratados os cristãos daquela época, coisa que você não é hoje. Eu não sou hoje. Se eu quiser andar com a Bíblia aí, não tem problema. Eu tenho liberdade para isso, você tem liberdade para isso, você tem liberdade para fazer uma oração, você tem liberdade para expressar a sua fé. Se você quiser chegar ali na praça, no Bosque Maia, pegar sua Bíblia, sentar um pouquinho e ler ali um livro da fé, que fortalece a sua fé, ninguém vai te proibir, ninguém vai te prender por causa disso. Mas prenderam Pedro, e bem preso ainda, por sinal, bem prendido, por sinal. Agora um detalhe, Pedro dormiu. Dá uma refletida comigo. Quem é que dorme sabendo que no outro dia vai ser decapitado, vai ser morto? Quem é que dorme nessa noite? Pedro capotou legal, Pedro dormiu legal. Pedro esqueceu da vida. Aí você entende o porquê que nós desejamos tanto que você tenha o Espírito Santo. Pedro, mesmo a família dele, os da fé lá do lado de fora, apavorados, lutando, orando, correndo o risco, deles sentirem a dor que eles sentiram de Tiago, sentirem de Pedro também, Pedro decapitado, Pedro morto, Pedro saindo no meio deles por causa de uma morte tão cruel. Eles corriam esse risco, mas eles continuavam orando. E Pedro lá de dentro, cercado por soldados, sabendo o quê? Bom, Tiago, você acha que ninguém chegou até Pedro e falou assim: Pedro, se prepara aí, Tiago já foi, tá? Tiago, agora vai ser você. Amanhã é só clarear o dia, vamos levar você, vai ser você também. Você acha que ninguém falou isso para Pedro? Falaram para Pedro, para apavorar ainda mais o homem de Deus. Mas Pedro foi lá e fez o que mesmo? É isso que acontece quando você tem o Espírito Santo. Você pode estar diante de problemas que parecem ser, impossíveis de serem resolvidos. Você pode estar diante de situações, que todo mundo do lado de fora, quem não tem o Espírito Santo, pode estar apavorado, pode estar preocupado, pode estar, vendo ali um bicho de 7 cabeças, mas você tem paz. Você pode receber um exame que poderia te preocupar muito, mas se você tem o Espírito Santo, embora você tenha uma preocupação com aquilo ali, você sabe que você tem que resolver aquilo, mas você não perde a paz com aquilo ali. Surge um problema familiar, poxa, quem é que gosta de ter um problema familiar? Ninguém gosta, mas você não perde o sono por causa disso. Você não tem que tomar remédio para dormir por causa disso. Você não entra em depressão por causa disso. Você não entra em pânico por causa disso. Ai, pastor, é que a gente tem que demonstrar os nossos sentimentos. Pedro foi frio aqui. Pedro só confiou. Existem momentos na nossa vida, diante de situações, que a única coisa que nós podemos fazer é o que, gente? Confiar. E nada mais.
O choro não vai adiantar, o pavor não vai adiantar, você ligar para sua mãe não vai resolver, você mandar uma mensagem para quem muito te aconselha não vai resolver, qualquer outro homem de Deus, até um bispo, seja lá quem for, você pedir um conselho, não vai resolver. Existem momentos na nossa vida que é só confiar, e Pedro mostrou, já com o Espírito Santo dentro dele, o que é confiar. Eu posso morrer no outro dia, mas eu vou ficar em paz, eu vou dormir, eu vou descansar. Qualquer outra pessoa no lugar dele estaria apavorado, estaria, cabelo em pé, estaria totalmente preocupado, fora de si. Mas Pedro dormiu. O Espírito Santo nos traz calmaria em meio à tempestade, em meio a situações que parecem não ter mais solução. Nós desejamos o Espírito Santo batizando todos vocês, todos vocês. E uma vez o Espírito Santo estando dentro de você, que ainda não foi batizado, ou batizada com ele ainda, você vai ver o quão importante ele está dentro de você. Você perde um familiar seu que você ama tanto, dói, mas você não se desequilibra por causa daquilo ali. Você passa um problema no casamento, quem é que não passa? Mas aquilo ali não abala você, você se mantém de pé, surge um problema financeiro, você se mantém, você não perde o sono por causa daquilo, porque o que está dentro de você é muito maior do que tudo que está acontecendo do lado de fora. Gente, vocês estão me entendendo, sim ou não? Pedro tinha o Espírito Santo, por isso essa calmaria, por isso essa paz, né? Ele dormiu. Vamos ver, continuemos por favor. E quando Herodes estava para o fazer comparecer, na mesma noite, estava Pedro dormindo entre os dois soldados, ligado com 2 cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. E eis que sobreveio o anjo do Senhor, e resplandeceu uma luz na prisão, e tocando a Pedro do lado, deu uma cacetada do lado assim de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias, e disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias, e ele assim o fez. Disse-lhe mais: lança as costas a tua capa e segue-me. Imagine só, Pedro estava num sono tão profundo, que ele precisou ser cutucado ali, ó. A luz não foi suficiente, que resplandeceu lá, não foi suficiente, teve que dar lá um tapa, acorda Pedro, acorda. Tiveram que despertar Pedro daquele sono gostoso, que ele estava tendo antes da morte dele no outro dia, que assim seria se Deus não tivesse providenciado um outro desfecho para essa história. Olha que sono maravilhoso, que sono, o sono do justo, né? O sono do sossego. Foi acordado dessa maneira, né? Você vai entender onde nós queremos chegar já. Vamos no 9. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava ou pensava que via alguma visão. Ou seja, Pedro pensou que estava sonhando. Pedro pensou que estava sonhando. Eu estou no sonho, ó, o anjo já está me levando, ó, já estou indo para a glória. Que nada, ele estava vivinho da Silva. Tinha muita coisa ainda para passar. Ele estava vivo ainda. No verso 10, ó, e quando passava a primeira e a segunda segunda das guardas, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Ou seja, Deus foi abrindo os caminhos, né? E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. O anjo foi embora e deixou Pedro sozinho. E Pedro, tornando em si, aí a ficha caiu, né? Ele disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. O que eles esperavam dele, gente? Pode falar. A morte. Deus livrou Pedro da morte. Verso 12: e considerando ele nisto, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar, e conhecendo a voz de Pedro, de gozo, não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. Olha só, eles estavam ali orando para quê, gente? Vamos ver se vocês estão prestando atenção. Eles estavam reunidos naquele lugar orando para quê? Para que Deus livrasse a quem? Eles estavam lá numa oração
fervorosa. Ó Deus, livra o teu servo, salva o teu servo, nosso irmão Pedro, faz parte da nossa família, faz parte dos cristãos, faça alguma coisa, Senhor, tenha misericórdia de Pedro. E clamava, e clamava, e clamava, e clamava. Deus falou: vou atender vocês. Vou lá, vai lá o anjo lá, livra ele. E o anjo foi, o anjo livrou, o anjo foi lá, trouxe ele praticamente até a porta da casa onde eles estavam. Aí quando Pedro chega lá, bate palma lá: sou eu, voltei, estou livre, estou aqui. Aconteceu um milagre, alguém abre aqui para mim. A menina chega lá: não acredito, voltou para dentro com uma apavorada. Voltou para dentro correndo. Embora ela conheceu a voz de Pedro, mas ela não estava crendo que era Pedro. Mas não era o que ela estava pedindo? Não era o que ela estava orando? Não era o que a igreja estava em fervor pedindo para Deus? Às vezes, muitos de nós oramos, pedimos a Deus coisas pela nossa família, por aqueles que nós amamos, que quando acontece a gente fica assim: não acredito. Às vezes acontecem coisas que nós oramos e nós pedimos para Deus, a gente fica estagnado. A gente fica sem chão. Mas não era aquilo que nós estávamos pedindo, orando, clamando? E a menina voltou: eu vi uma voz aí, eu acho que é Pedro, mas não sei se é ele não. Voltou apavorada, deixou Pedro sozinho lá no portão. Continuemos, por favor, para a gente terminar. E batendo Pedro à porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de gozo não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de si. Olha lá o bando de incrédula. Oraram para uma coisa e quando acontece, duvidam daquilo que aconteceu, né? Estás fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam: é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. E acenando-lhes ele com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão. E disse: anunciai isso a Tiago e aos irmãos. E saindo partiu para outro lugar. E sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes o procurou e não achou feita inquirição aos guardas, mandou-os justiçar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Você vê que a família de Pedro estava lá clamando por ele, que estava aprisionado. Nós vamos orar agora, participar da Santa Ceia, mas olhando na contramão disso, talvez, olha aqui para o pastor para você entender, talvez é você que se sente assim, aprisionado. Você sai talvez de um culto de manhã, feliz da vida, você sai com uma palavra, você sai, sabe, com o gosto da ceia nos seus lábios, na sua boca. Você sai daqui, sabe, com luz. Você sai daqui com tanto conteúdo. Aí você chega na sua casa, você quer dividir aquilo com alguém. É algo tão latente dentro de você, é algo que está transbordando tanto dentro de você. A presença de Deus, a alegria do Espírito Santo, a felicidade de ter começado a semana com Deus, que você quer chegar no teu marido, quer dividir com ele. Aí você se lembra: mas meu marido ele não se identifica com as coisas da fé. Meu marido é incrédulo. E às vezes que eu tentei falar com ele, só teve briga dentro de casa. Deixa eu falar com meu filho. Meu filho não voltou da balada ainda. E meu filho também não gosta desses assuntos. Aí você chega em casa com tanta coisa boa para jorrar para as pessoas que você mais ama, para a sua família. E você não pode. Você não pode. Porque ninguém quer saber da maravilha que está dentro de você. É a mesma coisa de você oferecer ouro e ninguém quer. É a mesma coisa de você encontrar uma pessoa, oferecer diamante para ela, ela não quer. Você oferece, você quer dar o diamante de graça para a pessoa. Você oferece um tesouro incalculável e a pessoa não quer. É essa a sua sensação. Você se sente prisioneira. Você se sente prisioneiro de algo tão bom que você tem, de algo tão glorioso que está dentro de você, e você não consegue dividir. Você não consegue colocar para fora com as pessoas que você mais ama. Aí junta-se na hora do almoço, está lá o marido, está lá os filhos, está lá a esposa, está lá os irmãos, está lá a mãe, está lá o pai. São de outros segmentos religiosos aí que talvez não tem nada a ver com a Bíblia. E você fica ali, sabe, você sabe que você não pode dividir com eles, por enquanto, aquilo que você tem de tão bom dentro de você. De tão bom que está dentro de você. Continua orando. Continua pedindo para Deus isso.
Meu Deus, eu não sei quanto tempo Pedro ficou lá, 2 dias, 3 dias, não sei. Mas o Senhor deu um jeito de tirá-lo de lá. Tira minha família dessa situação. Eles estão presos numa incredulidade, numa idolatria, numa dureza de coração. Estão distantes do Senhor, mas eu também me sinto que eu não consigo falar do Senhor para eles. Eles não aceitam, eles não dão espaço, não dão liberdade para isso. Mas eu vou continuar orando. Eu vou continuar orando. Por mais que pareça algo irreversível, Pedro estava cercado por quantos soldados? 16 soldados. E 2 amarrados a ele ainda ali, algemados com ele, para ele não fugir. Se ele quisesse fugir, ele tinha que arrastar 2 soldados com ele. Impossível ele sair dali. Era um cenário irreversível. Pois bem, mas Deus reverteu aquilo ali. Porque houve oração, houve entrega, houve uma busca, houve um clamor por ele. Continue orando pelo teu marido. Ele vai sair também dessa prisão. Continue orando pelos seus filhos. Não seja invasiva. Não queira mudar a cabeça deles porque você ouviu alguma coisa, você quer colocar dentro deles. Não. Deus trabalha com as pessoas de maneira diferente uma com a outra. A minha conversão foi diferente da sua, a sua foi diferente da minha. O que aconteceu com você para você despertar para a fé foi diferente do que aconteceu comigo. Diferente do que aconteceu com os obreiros. Cada um tem a sua história, cada um tem teve ali o seu primeiro passo de intimidade com Deus de uma maneira diferente. Então não queira colocar dentro do seu familiar aquilo que Deus colocou dentro de você. Mas continue fazendo o que, gente? Orando. Continue buscando por eles. Continue. Pastor, parece que quanto mais eu oro, mais dificuldade rodeia a minha família. Mais soldados ali das trevas trancam o meu familiar. Continua orando. Continua orando. Continua pedindo por eles. Que em breve, não só eles se libertarão dessas atividades e dessa vida longe de Jesus, essas atividades pecaminosas, esse jeito de viver que não agrada a Deus, eles se livrarão disso. E você também, por tabela, você vai se sentir livre, porque você vai poder chegar em casa, você vai poder dividir o que você recebeu com a sua família. Você vai poder entrar no carro e falar da pregação junto com seus filhos, no caminho de volta para casa. Você vai poder dividir com a sua família sem receio nenhum. Continue orando por eles, continue buscando por eles. Pastor, eu tenho um familiar, um filho, uma filha, alguém que eu amo tanto, cresceu dentro da igreja, pastor, dentro da igreja, está perdido lá fora. Continue fazendo o que, gente? Orando por eles. Não seja chato, invasiva. Não faça isso. Continue orando. Essas cadeias vão cair em nome de Jesus.